Então, pessoal, o que eu tenho para vocês aqui agora é a explicação de como será a atividade avaliativa mesmo, dessa semana, tá? Primeiramente, vocês clicam aqui na atividade avaliativa da semana, que consta as regras e tudo que vocês vão ter que fazer na corrida de vetores. Cliquei aqui, baixei o arquivo, tá? Então, vou pedir que vocês façam a leitura desse texto que eu preparei para vocês. A atividade, a princípio, vale em 2 pontos. Para cada erro da regra cometida, ou erro de soma vetorial que vocês tiverem no seu circuito, vocês perdem 0,1 pontos, tá? Como vocês vão ter que fazer, digamos, utilizar pelo menos aí uns 30 vetores, se você errar a maior parte disso, você pode até zerar a atividade. Então, façam com muito cuidado, obedecendo a regra de soma de vetores, tá bom? Então, olha só, não tem muito mistério. Basicamente, vocês precisam fazer a leitura dos objetivos, procedimentos. Né? Aqui eu coloco com ilustrações tudo aquilo que vocês precisam utilizar para a realização da atividade. Inclusive, eu dou alguns exemplos, né, de movimentação. Como serão feitas as rodadas de movimentação vetor a vetor. Tá? Basicamente, o que vocês precisam fazer é somar dois vetores. Para cada rodada que você tiver que fazer, você vai somar dois vetores. Tá? O primeiro vetor que deve ser somado é o vetor deslocamento anterior. Tá? Você vai somar com um vetor aceleração, utilizando a regra do polígono, a regra poligonal para soma de vetores. Por isso que é importante que vocês leiam a matéria, vejam os vídeos referente à primeira semana. Vocês podem resolver o exercício impresso, vocês podem fazer a impressão do texto, não somente do texto, o principal é o circuito, tá? Para mim, aquele texto lá serve só para a orientação de vocês. Então, vocês podem fazer a impressão do circuito e, a partir da impressão, vocês fazerem, tá? Façam a lápis, primeiramente, e depois passem a caneta quando vocês tiverem certeza de que o seu deslocamento está correto, tá bom? Então, assim, vocês fazem um rascunho de qual vai ser a movimentação e depois passa a caneta. Sempre façam assim, porque vocês podem evitar, assim, cometer alguns erros desnecessários e perder pontuação, às vezes, por conta de uma regra que não foi obedecida num momento ou outro, tá? Então, tomem bastante cuidado com relação a isso. Quem quiser também, pode fazer igual eu estou fazendo aqui. Eu, por exemplo, peguei a imagem, dei Ctrl+C, Ctrl+V da imagem no Paintbrush e vou fazer no Paintbrush, cara, fazendo setinhas aqui no Paintbrush, tá? Então, vocês têm a liberdade de fazer da maneira como vocês quiserem, tá bom? Sem problemas. Primeira coisa que vocês precisam fazer é colocar o ponto de partida. Então, vocês vão escolher uma região, tem que ser sempre na interseção entre as retas, tá? A posição do automóvel sempre vai ficar aí, nessa interseção das linhas. Eu vou escolher sair daqui, dessa posição aqui. Por que, professor? Vocês escolhem. Vocês querem largar na parte de dentro da curva? Pode largar. Quer largar na parte de fora da curva para abrir bastante e poder tangenciar a curva? Pode também. Fica a critério de vocês, tá? Eu não vou ficar julgando, não. Como é a primeira movimentação que vocês vão fazer, você está parado. Então, o vetor anterior é simplesmente um vetor nulo, tá? Então, na primeira rodada, é só escolher um desses vetores de aceleração aqui mesmo. Não tem muito problema, não, tá? Escolhe qualquer um deles. Ah, quero escolher o vetor C para ir para frente. Perfeito, faça isso então, é o que nós vamos fazer. Lembre-se que vetor é uma seta orientada, uma flecha orientada, logo, você tem que dizer que ela está apontando para a direita. Usei o vetor C, logo, esse é o vetor de deslocamento. Primeira rodada já foi. Primeiro deslocamento foi. Usei um vetor até agora, tá? Segundo movimento. Basta vocês utilizarem sempre a seguinte regra, e isso vai ser cíclico, tá? Pega o vetor de deslocamento anterior. Qual foi o vetor de deslocamento anterior? Esse de cá, tá? Repito ele aqui. Eu vou colocar ele mais fininho, representando como se vocês estivessem fazendo a lápis, tá? Esse é o vetor de deslocamento anterior. Soma com um vetor aceleração qualquer, de sua escolha, tá? Poxa, eu quero fazer o seguinte, eu vou subir um pouco. Que tal?
Vou subir um pouco? Pode, sem problema. Vou utilizar o vetor D, por exemplo, que ele me dá um pouco de velocidade na horizontal para a direita e também sobe um pouco. Utilizando o vetor B, usem a regra de soma vetorial. Como é que é a regra poligonal? Você vai juntar, quando você somar dois vetores, e você vai estar somando, agora o que você vai fazer é somar dois vetores. Você está somando o vetor deslocamento anterior com o vetor aceleração B. Ao somar, você tem que botar a cabecinha na bundinha, extremidade de um na origem do outro. Reparem, esse vetor aqui corresponde ao vetor B? Sim, é uma unidade, na diagonal para a direita. Agora, o que vai ser resultante da soma desse vetor deslocamento com esse vetor aceleração? Vai ser isso aqui, ó. Chablau. Esse é o meu vetor deslocamento 2. É o segundo vetor, a segunda rodada foi. Então, vamos para a terceira rodada? Terceira rodada, como é que nós fazemos? Simplesmente, repito o vetor anterior. O vetor anterior foi esse grandão aqui, esse deslocamento aqui, ó, tá? Repara que ele tem 2 para a direita e 1 para cima. Ou seja, vamos fazer 2 para a direita e 1 para cima. Resumindo, se eu mantiver a velocidade dele, se eu não alterar as características desse movimento, ele vai bater na parede. Esse vetor me leva a bater na parede. Não pode. O que eu preciso fazer? Vou ter que utilizar algum vetor aqui que mude a trajetória dele. Eu posso, inclusive, fazer ele ganhar velocidade também. Tá? Que vetor seria esse? Eu posso utilizar o vetor D, por exemplo. Vamos somar vetorialmente? Vamos. Pega o vetor D e soma com esse vetor fininho que eu escrevi aqui, que é como se você estivesse escrevendo a lápis. Trazendo o vetor D para cá. Tchuf, ó, pá, pô. Esse é o vetor D. A cabecinha de um ficou encostando na bundinha do outro. E agora, o que vai ser o resultado dessas duas somas aí? Vai ser um vetor que sai da origem, onde ele estava, e chega onde o segundo vetor atingiu, certo? Esse é o deslocamento 3. Terceiro deslocamento. Cara, é um ciclo. Vocês vão fazer isso constantemente. Pegar o vetor anterior, somar com o vetor aceleração, tá? E traçar a resultante. E com isso vocês conseguem adquirir velocidade, reduzir velocidade, curvar, tá? Dá para fazer tudo isso. Tome cuidado para não chegar muito rápido na curva, tá? Se chegar muito rápido na curva, você passa direto, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Repita o vetor anterior. Esse vetor anterior tem 3 quadradinhos para a direita. Então tá aqui, ó, 3 quadradinhos para a direita. Tá aqui. Esse é o vetor anterior. Somo com um vetor aceleração. Vamos pegar o vetor C, porque agora eu quero ganhar velocidade. Estou na reta, eu quero ganhar velocidade. Está aqui o vetor C. Cabecinha na bundinha, certo? Agora, traço a resultante. A resultante vai ser de onde eu estava, de onde partiu o primeiro vetor, até a extremidade do segundo vetor. Essa é a resultante. Vamos lá, próxima rodada. Eu vou ganhar mais velocidade, hein? Pega o vetor anterior. Gente, o vetor anterior tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos para a direita. Então, ele precisa ter essas características. 1, 2, 3, 4 para a direita. Somo com vetor aceleração. Qual vetor aceleração aqui? C. Eu vou usar o C de novo. Aliás, eu vou usar o D, porque agora eu estou chegando na curva. Então, eu vou começar a curvar para baixo, certo? Vou usar o vetor D. Somando esses dois vetores, o que vai resultar? Da origem do primeiro até a extremidade do último. Está aqui, ó. Essa é a minha resultante, somando esses dois vetores. Tá? Qual a próxima rodada? O que eu vou ter que fazer? É cíclico, mesma coisa. Repito esse último vetor. Esse último vetor tem 1 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5 para a direita. 1 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5 para a direita. O que eu vou fazer com ele? Eu vou somar com um vetor aceleração. Reparem, esse vetor ele simplesmente representa o anterior. Tá? Eu vou ter que somar com uma aceleração aqui.
Eu vou colocar, deixa eu ver. Eu vou colocar, eu vou fazer curva apenas. Eu vou utilizar o vetor E. O vetor E faz isso, ó. Tchuf, traz ele aqui para baixo. Certo? Reparem, o vetor E é uma unidade para baixo. Colocando a cabecinha na bundinha, uma unidade para baixo. Então, isso resulta no seguinte vetor. A origem do primeiro até a extremidade do último. Esse é o meu vetor deslocamento. Perfeito. Vamos lá. Repita o vetor. Ele tem 1, 2 para baixo e 1, 2, 3, 4, 5 para a direita. 1, 2 para baixo e 1, 2, 3, 4, 5 para a direita. Ih, caramba, cheguei muito rápido nessa curva. Vou ter que reduzir a velocidade de maneira surpreendente. Vou utilizar o vetor G. Vou somar o vetor G aqui, ó. O vetor G traz ele para cá, ó. Né? Somando, ó. Cabecinha de um na bundinha do outro. Somei aqui, tá? Somei vetor, mas ó, ó curioso. Essa soma faz o meu vetor reduzir de dimensão. Ele diminui de tamanho, certo? E parar aqui. Esse é o último vetor, deslocamento. Vamos lá, próxima rodada. Repito o anterior. Ele tem 1, 2 para baixo, né? 1, 2, 3, 4 para a direita. Então, 1, 2 para baixo. 1, 2, 3, 4 para a direita. Eu acho que eu vou bater. Acho não, tenho certeza. Ok, mas eu posso somar com o vetor G de novo, para reduzir ainda mais minha velocidade e fazer um pouquinho de curva, tá? Então, se eu uso o vetor G, melhor. Vou usar o vetor G, não. Eu vou usar o vetor F. Usando o vetor F, ele me traz para cá. Faço um pouco mais de curva e perco um pouco mais de velocidade. Talvez não, acho que eu mantive velocidade. Mantive velocidade, mas fiz um pouco mais de curva. Tá? Resultado disso, olha, a resultante dessas duas forças somadas, ela dá isso aqui, ó. Vem parar aqui. Agora, a minha velocidade tem 3 de base e 3 de... Vamos lá. Próximo vetor. Caraca, já era. Atravessei aqui. Certo? Bati. Com certeza bati. O meu vetor iria parar aqui, se eu não fizesse nada. Mas eu posso somar algum vetor, né? Eu posso somar, por exemplo, com o vetor G. Se eu somo com o vetor G, ele me traz mais ou menos para cá. Resumindo, olha como é que fica o meu resultante aqui. Foi para o lado de fora do circuito. Minha resultante colide com a parede. Colidiu com a parede nessa região. Vou até colocar em vermelho aqui, ó. Colidiu com a parede nessa região aqui, ó. Certo? O que que eu preciso fazer? Vou fazer uma região de colisão aqui. Pronto. O que eu preciso fazer? Cara, se colidiu, você tem que somar 5 vetores ao resultado final, tá? Por exemplo, até agora, se a corrida terminasse aqui, eu teria até agora utilizado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 vetores e um pouquinho, certo? 8 vetores e um pouquinho. 9 vetores. Só que com a batida, eu tenho que somar 5 unidades como punição, tá? Ou seja, eu teria aí 14 vetores, utilizado 14 vetores, porque eu tomei 5 vetores de punição, tá bom? Uma vez, se você colidir, se for o caso de você que colidiu, você precisa reiniciar a partida de alguma região, algum ponto mais próximo da colisão. Se a colisão rolou aqui, eu posso reiniciar, por exemplo, desse pontinho aqui que eu coloquei, tá? Vou reiniciar daqui. Qual a sua velocidade se você reiniciou? 0. Você começa com velocidade 0, tá? E aí, reiniciamos todo o processo. Vou tirar dúvidas de vocês, hein? Vamos lá. Professor, pode manter a mesma velocidade ou é obrigatório aumentar ou diminuir? Você pode manter a sua velocidade sim, tá, Rian? Pode manter. Basta você utilizar o vetor nulo. Aí você, cara, eu tô inseguro, eu não vou nem ganhar velocidade nem perder, eu vou manter. Então, você vai usar vetor nulo, tá?
Vetor nulo não muda a sua orientação de direção nem sentido, nem nada da velocidade. A velocidade continua a mesma. Logo, ele vai fazer você deslocar a mesma coisa. Olha, aqui eu usei vetor nulo, mas quando você for contar, você vai contar 1, 2. Assim, então, no caso, nós só vamos contar os vetores resultantes. Exato, Juan. Perfeito, isso mesmo, isso mesmo. Só os vetores resultantes. Se a gente está começando com velocidade nula, o primeiro vetor vai ser o vetor que vocês escolherem aqui, ó, da aceleração, tá? Então, vetor aceleração, eu vou começar indo para a esquerda, né? Óbvio, óbvio. Comecei com velocidade 0. Agora, próximo vetor vai ser o vetor que tem agora, que é uma unidade para a esquerda, somado com um desses vetores aqui. Qual que eu vou escolher? O G de novo. Somado com G, vai trazer aqui. Eu não vou colocar aquele vetor de novo, não. Certo? Próximo. Vai pegar, então, o vetor anterior. Repare, o vetor anterior, ele tem duas unidades para a esquerda. Certo? Vou somar de novo com o vetor G. Somo com o vetor G aqui. E você tem como resultado esse vetor aqui, ó. Tem 3 unidades para a esquerda, né? De novo. Eu sei que eu tenho que fazer a curvinha para cá, suave para a esquerda, então eu vou utilizar o vetor F. O vetor F me leva aqui, ó. Todas essas linhas que vocês estão verificando aqui, ó, são linhas que podem ser rascunhos. Você pode apagar depois, tá? Essas linhas mais clarinhas aqui, tá vendo? Esses vetores mais claros, eu usei, mas vocês podem apagar. Não são cruciais para a corrida de vetores, não. Tá? Então, vamos lá. Esse vetor ele tem 1 de altura e 4 de base. Então, 1 de altura, 1 para baixo, e 1, 2, 3, 4 para a esquerda. Esse é o vetor anterior. Ele te leva até esse ponto aqui. Tá? Aí eu vou ensinar uma regrinha para vocês agilizarem o processo. Repare, o vetor A te levaria aqui, para esse ponto. O vetor B te levaria para esse ponto. Vocês percebem que se você encaixar o vetor B aqui nessa pontinha aqui, ele te levaria para cá. O vetor C te levaria para cá. O vetor D te levaria para cá. Inclusive, seria bater. Não pode usar o vetor D, então. O E, mesma coisa, te levaria para cá e você iria bater. O vetor F te levaria para cá. Opa, legal. O vetor G te levaria para cá. E o vetor H, reparem, se você encaixa o vetor H aqui, ele te levaria para cá. E por último, aí vem o vetor nulo, né, que algumas pessoas perguntaram já. Iria para esse ponto. O vetor nulo te mantém com a mesma velocidade. Logo, você permanece com o mesmo vetor de deslocamento anterior. Tá? Olha que curioso. Uma vez que você descobre onde o vetor repetido aqui te leva, basta você considerar o seguinte: qualquer interseção ao redor dele, inclusive a própria interseção onde o vetor está apontando, são possíveis regiões em que você pode deslocar o seu automóvel, deslocar o seu veículo, tá? Então, basta vocês escolherem uma dessas e simplesmente, chablau, eu quero vir para cá. Entenderam? Vocês não precisam fazer aquela soma de um vetor mais o outro vetor, para chegar à conclusão para onde vocês querem ir. Vamos supor que aqui seja a linha de chegada. Vamos lá.
Então, eu vou fazer aqui de cabeça, tá? Os movimentos. Por último, aqui é 2 para baixo e 3 para a esquerda. Vou vir para cá. Pronto. Perfeito. Vou contabilizar quantos vetores eu usei. Ó, eu usei, então, 36 vetores. Só que eu tive uma colisão. Mais 5 vetores. Fórum de corrida de vetores? Clica aqui. Aí vocês vão criar fórum. Então eu venho aqui, ó, e escrevo 36 vetores mais 5, uma colisão. Dá o total de 41 vetores. Ao invés de você carregar o arquivo aqui, você poderia chegar, arrastar o arquivo e botar aqui. Mas o ruim de arrastar o arquivo é que a pessoa tem que abrir para ver. Tá? Então, de preferência, se vocês carregarem o arquivo, não tem problema, não vai perder pontuação, só vai dar trabalho para as pessoas verem o seu circuito, tá? Isso é ruim para a gente, tá? Então, eu vou pedir que vocês façam isso, ó. Depois de vocês salvarem a imagem, pô, fiz a lápis, tira uma foto, com essa imagem você dá um jeito de postar aqui, da seguinte maneira, ó. Clica aqui em imagem, escolha o arquivo, tá aqui o exemplo 2, circuito, corrida de vetores, tá aqui, clique em enviar, inserir e dá um OK. Vem aqui embaixo, enviar mensagem ao fórum. Tá? Tá aí, voilá. Sua imagem está postada no fórum. Você tem aqui a descrição da quantidade de vetores utilizados. Tá? E se houver algum erro, é importante que os colegas nos ajudem a verificar isso. Se cometeu qualquer erro na regra do jogo, você perde 0,1 ponto. Tá? Então é importante que vocês vejam o que os seus colegas postaram. Por exemplo, você já viu que eu postei aqui. Vocês têm a obrigação de observar, dar uma olhada, passada de olho, para ver se o cara fez corretamente. E avisem a pessoa. Por quê? Porque quando você avisa isso, a pessoa vai ter oportunidade de refazer a atividade, corrigir a atividade e ganhar os pontos que ele poderá perder se ele mantiver a atividade com os erros que ele havia cometido. Tá bom, gente? É isso.